Everton, de 29 anos, foi apresentado como novo reforço do São Paulo para essa temporada. Um jogador de indiscutíveis qualidades, e nós sabemos que ela não só se limita ao que ele apresenta em campo, mas sim na sua conduta e no seu caráter profissional, de tal forma a confirmar o projeto do São Paulo de superar dificuldades através da qualificação da sua equipe de futebol, lutando para retornar à sua condição de instituição séria, importante e vitoriosa. O tricolor paulista investe 15 milhões de reais para trazer Everton, que assinou contrato por 3 anos. O meio-atacante explicou por que decidiu trocar o Flamengo pelo São Paulo. Eu estava vendo que meu ciclo no Flamengo estava acabando e a proposta do São Paulo é por eu ter conversado com a diretoria do São Paulo, como meu ciclo no Flamengo estava meio que acabando. E é um time que vai buscar títulos também. Na entrevista coletiva, o Everton disse que está muito bem fisicamente e pronto para estrear. Ele só não será relacionado para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil por questões burocráticas. Mas para a partida de domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, Everton já deve ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. Estive no Flamengo 4 anos e você sabe a pressão que é jogar no Flamengo. Ainda mais essas últimas temporadas que está muito difícil, né? Pela internet, por muitas coisas. E com certeza eu estou muito preparado. Everton é o 9º reforço contratado pelo São Paulo nesse ano. Até agora, o tricolor paulista não perdeu ninguém, mas corre muito risco nessa próxima janela de transferências. O São Paulo não está se organizado e nem se preparando para vender ninguém. Ele nunca está fechado para essa possibilidade porque ela faz parte da dinâmica do processo do futebol. Um dos jogadores mais valorizados nesse momento é o zagueiro e lateral Militão, que só tem contrato até o final desse ano. O Militão a gente vem conversando, tentando, né, essa renovação já faz algum tempo, desde que eu cheguei, aliás, já fizemos 3 propostas diferentes para o Militão. A nossa vontade, a nossa preferência é que ele fique, que tenha mais um caminho aqui no São Paulo. Em boa fase, Militão está confirmado para enfrentar o Atlético Paranaense nesta quinta no Morumbi. Os retornos de Arboleda, Lisiero, Petros e Trellis são as novidades do São Paulo para esse jogo decisivo que vale uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. É jogo complicado no Morumbi. A partir de agora, olha quem está com a gente. Flávio Gomes vai se concentrando para o Fox Sports Rádio, mas antes vai opinar aqui. Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, Calheiros, Paulo Lima, Lívia, tudo bem? Pro rádio a gente precisa de concentração. Concentração e calma acima de tudo. O Paulo Lima toma laranjeira, chá de laranjeira. Chá de boldo, tudo que é chá para fazer o rádio tem que tomar, meu camarada. Deixei a pergunta no ar aqui, hein? Everton pode ser considerado o principal reforço do São Paulo na temporada? O que você acha aí, Flavinho? Pois para quem já teve o Diego Souza contratado, para quem já teve o Nenê contratado, agora tem o Everton, mas eu acho que sim, porque o Diego Souza primeiro não está jogando, né? O Diego Souza meio que está escanteado completamente no... Hoje ele fica no banco, a informação que vem de São Paulo é que está relacionado. Porque relacionado já é uma vitória para o Diego Souza. Olha só. O Nenê tem jogado bem, mas é um jogador que tem um prazo de validade curto, um jogador muito veterano e tudo mais. E o Everton foi uma surpresa, o Flamengo ter deixado ele sair tão passivamente. Um jogador que vinha sendo um dos mais importantes, se não o mais importante do Flamengo. A saída do Everton diz mais sobre o Flamengo do que sobre o São Paulo, eu acho.
alguma coisa está muito errada na Gávea, alguma coisa está muito estranha, pelo menos no Flamengo, para um jogador deixar um time que está disputando a Libertadores, um time muito popular, um time cuja torcida ele é ídolo, né? O Everton é um dos poucos jogadores no Flamengo que não tinha nenhum tipo de rejeição da torcida. A torcida não xingava, não gritava, não vaiava nada. E o cara mesmo assim topou em jogar no São Paulo, que é um time hoje que está num patamar inferior ao Flamengo no que diz respeito a perspectivas para o ano. Então eu acho que foi uma grande contratação. O São Paulo está usando bem o dinheiro que arrecadou com a saída do Lucas Prato, e eu acho que vai ser um jogador muito importante para o Tricolor esse ano. E aí, Paulo? Eu acho que taticamente é o que o São Paulo estava procurando, né? A questão toda quando o Flavinho se refere como é que o Flamengo deixou escapar, por que o Flamengo deixou, a gente já meio que ressaltou isso aqui nos dias anteriores. O Everton via pedindo muito mais daquilo que o Flamengo oferecia. Eu acho que essa questão do limite para alguns jogadores de futebol, ele tem que existir. Senão o cara tem a faca e o queijo na mão, chega lá, mas eu quero XYZ de dinheiros. Aí o cara fala, mas eu não tenho XY, eu só tenho X. Não, mas X eu não aceito. Mas e X por 2, dá para ser? O cara, não, mas eu só quero XYZ. E vai impondo, porque sabe que do outro lado tem o São Paulo que está com XYZ para ele. E aí ele vai e aceita a oferta, porque é interesse dele, lógico, financeiramente é sempre bom ganhar mais, é interesse do empresário que agencia a carreira dele, que também vai ganhar um pouquinho mais, e deixar de lado aquela expectativa de que só vestiu uma camisa. O Everton que foi criado do São Paulo, está voltando para o São Paulo. Agora, criado do Paraná. Mas Paraná Clube. Paraná Clube, mas também passou, né? Teve passagem pelo São Paulo, se não me engano, na base, não? Então eu estou errado. Não, ele subiu no Paraná com o Juliano. Então eu estou errado nessa questão. Então nessa ida do Everton para lá, traz o São Paulo um pouco mais de força tática no conjunto que queria ali, o Aguirre ou até mesmo a direção do São Paulo que precisava de um nome. Mas tem muita gente para jogar nesse espaço. Eu acho que o Flamengo ele vai fazer falta, mas não acho que seja tão vital, primordial ou essencial o clube da Gávea. Não acho. Agora, vamos ver como se comporta no São Paulo. Tem tudo para encaixar como mais uma peça. Vai ser titular? Ao meu ver, sim. Mas quem sai nesse time do São Paulo? Cueva, Nenê, Trellis. Está começando a ficar bom para o Aguirre escalar o time do São Paulo. Esse assunto para a galera na hashtag Bom Dia Fox Quinta ajudar a temperar aqui o nosso bate-papo, porque ele chega, estão pagando caro, vai receber bem e tem um bom futebol. Chega para ser titular? Sim ou não? Na vaga de quem? Porque para alguém entrar, alguém tem que sair. Twitta pra gente na nossa hashtag que daqui a pouquinho a gente vai fazer na tabelinha, mas enquanto isso eu reforço. Hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense ao vivo aqui na tela do Fox Sports. E o repórter, o Gudrian Neufert, ele tá lá no CT da Barra Funda e já traz pra gente as primeiras informações. Bom dia, Fox, pra você, Gudrian. Bom dia, Lívia, Calheiros e amigos do Bom Dia Fox. A nossa equipe está desde cedo aqui em frente ao CT do São Paulo, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, onde os 23 jogadores relacionados pelo técnico Diego Aguirre para o jogo de hoje à noite contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil estão concentrados. Eles estão concentrados desde ontem, inclusive Diego Souza, que deve ser a novidade tricolor hoje no banco de reservas. Em relação ao time, o técnico uruguaio deve escalar, a expectativa, ele faz um pouco de mistério, é a expectativa que ele escale força máxima, inclusive também os 4 jogadores que Aguirre poupou na estreia do Campeonato Brasileiro: Arboleda, Petros, Lisiero e Trellis. Nenê, que entrou no segundo tempo na vitória sobre o Paraná na última segunda-feira à noite, na estreia do Campeonato Brasileiro, também deve jogar de titular, deve começar a partida. Gudrian Neufert, do CT do São Paulo, para o Bom Dia Fox. Passou pelo São Paulo. Legal, tá? O Gudrian Neufert marcando presença ali no CT da Barra Funda, do lado de fora, mas trazendo a notícia para o torcedor do São Paulo. Vamos falar de São Paulo e Copa do Brasil, São Paulo e o histórico, porque... Falta essa taça, né? Falta essa taça para os dois lados. O Furacão também não tem, e assim como o São Paulo só fez uma final, o Furacão também só tem uma na conta. É o seguinte, ao raio-x, o histórico do São Paulo na Copa do Brasil, ao todo são 113 jogos, 65 vitórias, 20 empates, 28 derrotas. Balançou a rede 227 vezes, sofreu 113 gols. A única final que eu estava me referindo aconteceu lá atrás, em 2013, quando o São Paulo enfrentou o Cruzeiro. Primeiro jogo 0-0, no segundo jogo o Cruzeiro... Essa final foi em 2000.
Foi 2000. 2013 foi Flamengo e Atlético Flamengo, Paranaense, exatamente. Está trocado ali. Boa, Calheiros, obrigada. Cruzeiro 2, São Paulo 1, Cruzeiro campeão. Foi a única final, Flávio Gomes, em que o São Paulo conseguiu chegar na Copa do Brasil. O São Paulo não tem um histórico... Tem um histórico de... O retrospecto em números não é tão ruim, é claro, a gente pode ver, mas o histórico, por não ter conquistado esse título, ele acaba sendo ruim. Eu acho que para o São Paulo esse ano, a Copa do Brasil é a grande chance de conquistar algo importante. Eu não vejo o São Paulo como candidato, por exemplo, ao título brasileiro. Não acho que é um time bom bastante, é um time que está, um clube que está num momento político, aliás, bastante longo, né? Inclusive, ruim. Isso afeta as coisas dentro do campo, troca de técnico toda hora. Tem muita gente na torcida que não gosta muito do Aguirre já, né? A Lívia perguntou quem sai para entrar o Everton. Sim. Quando a gente fala assim, na verdade, dá a sensação de que, o time tá voando, então vamos tirar quem desse time que está super voando? Não tá também, né? Mas é porque se reforçou mais para essas posições, isso, não, você tem toda a razão. O torcedor de São Paulo também se pergunta, porque o Valdívia tá jogando bem. Porque o Nenê também tá jogando bem. Porque o Cueva é um jogador importante. Mas, na real, quem é que tá voando nesse time? Ninguém. São Paulo não tem feito grandes partidas. São Paulo tem feito um ano, inclusive, bastante discreto, né? Então eu acho que o clube precisa se concentrar bastante na Copa do Brasil. É uma chance boa de conquistar um título nacional, de já garantir uma passagem para a Libertadores, uma volta a Libertadores para o ano que vem, caso conquiste o título da Copa do Brasil. Mas não é uma conquista fácil, não, porque tem um monte de gente da Libertadores que daqui a pouco volta para a Copa do Brasil. Então, agora, amanhã. Exato. Tá no sorteio. Né? Boa. Bom, Então, esse foi o histórico do São Paulo na Copa do Brasil. Paulo Lima, você vai acompanhar agora o histórico do Furacão. Você vê, nunca ganhou a Copa do Brasil e a última final, primeira e última, foram há 18 anos. No caso do São Paulo, que a gente conferiu. Foi em 2000 contra o Cruzeiro. 2013 Isso, 2013 está aqui. Paulo Lima, a única final do Furacão, 2013, 1-1 no primeiro jogo, Atlético e Flamengo. Na volta, Flamengo mandou 2-0 para cima do Furacão e consagrou aí o título, foi campeão. O histórico, 117 jogos, 47 vitórias, 41 empates, 29 derrotas e tem na conta 187 gols marcados e sofridos 134. Os números do São Paulo aparentam mais conforto do que o do Furacão, que de 28 edições, se eu não me engano, esteve fora em 10. Só para dar o crédito aqui ao Calheiros, o Everton realmente começou no Paraná, não tem nada a ver com São Paulo, falha minha, São Paulo é outra história, é a primeira vez que ele está vestindo a camisa do São Paulo. Essa fase do Atlético Paranaense é uma fase super importante, porque um time que disputou o Campeonato Paranaense não é o time que está jogando contra o São Paulo. Esse time foi montado pelo Fernando Diniz para jogar as competições mais importantes do calendário nacional. Um time que jogou pouco o ano, mas taticamente vem treinando muito. É uma vantagem? Lógico que é. Lembre-se que quando o Dorival saiu do São Paulo, ele reclamava, mas meu time não treina, meu time joga quarta, joga quinta, joga sábado, joga domingo. É uma reclamação, ela aí é totalmente corriqueira entre os técnicos de futebol. E o Fernando Diniz, pelo menos nesse momento, está tendo esse tempo para preparar a equipe do Atlético. E com consistência, com qualidade técnica, com um time bem montado, também sem grandes valores individuais. Mas manteve a sua base da temporada passada e é um técnico novo com um perfil diferente de jogar futebol. Né? Vem dando certo no Atlético. Não acho que seja tarefa fácil para o São Paulo, não. Esse jogo do não Atlético, é tarefa o Atlético fácil. É o líder do Campeonato Brasileiro. Não é pela goleada que aplicou logo na estreia. Esse jogo contra a Chapecoense foi muito impressionante do ponto de vista tático. O Fernando Diniz é o técnico, para quem não está lembrado ainda, ele era o técnico do Audax, que surpreendeu todo mundo quando chegou ao final do Tic-tac paulista. Isso, que chegou à final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Santos. Mas eliminou o Corinthians, né? Exatamente. E é um time muito moderno. A concepção de futebol do Fernando Diniz é muito moderna. Muita gente dizia que era só aplicável a times pequenos, que não tinham tanta pressão de torcida. A primeira chance dele num time era curiosidade, né? Todo mundo queria o técnico num time grande. E aí ele tá no Atlético Paranaense, que não é o time da absoluta elite do futebol brasileiro, não tá entre os famosos 12 grandões e tudo mais, mas é um clube cuja torcida pressiona bastante, tem ambições, né? E o primeiro jogo foi muito impressionante mesmo. Então, ok, foi contra a Chapecoense, mas eu acho que a gente vai ver um Atlético Paranaense esse ano, se o Fernando Diniz tiver a chance de trabalhar até o final do ano, pelo menos, impressionando muito em algumas partidas. Eu gosto, e vou nessa sua linha aí. Eu até pensando nesse jogo contra o São Paulo,
Acho que mesmo no Morumbi, pra mim, Atlético Paranaense é o favorito. Pra mim é o candidato. Bom, ganhou o primeiro jogo, né? Vamos ver. Posso queimar a língua aqui amanhã, faz parte do pacote. Vamos falar dele então. Vamos falar do Furacão? Porque o Atlético já em São Paulo, né? E o André Cavalcante acompanhou esse dia da véspera do Atlético para esse jogão, para essa decisão contra o São Paulo. Fala, André. Se dar ao luxo de não disputar o estadual com o time titular tem lá as suas vantagens. Entre elas, todo mundo descansado e à disposição para o duelo mais importante do ano até aqui. O Atlético Paranaense chega para o jogo da volta contra o São Paulo após a vitória de 2-1 conquistada em Curitiba com força máxima. Um empate já garante a passagem do time para a próxima fase da Copa do Brasil. A relação está muito boa, a gente sabe que temos um grande adversário jogando na sua casa, temos a vantagem mínima de um gol, mas a gente não tem que ficar acomodado com isso. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor para fazer uma grande partida diante do São Paulo. A temporada 2018 já está no 4º mês e a equipe principal do Atlético Paranaense disputou apenas 7 partidas e está invicta, 4 vitórias e 3 empates. Se eu não me engano, o nosso time principal fez até agora acho que 7 jogos, alguns jogadores até 6, e já vem mesmo em poucos jogos dando uma resposta muito boa. Mas sem dúvida, quando há um encontro, né, um confronto dessa grandeza, a gente pensa assim, fica ansioso para que o dia chegue, que é um grande espetáculo, casa cheia, é um momento que todo atleta espera viver. Então será um grande espetáculo e todo mundo preparado. O estilo de jogo chama a atenção pela ofensividade e pela posse de bola. Acho que acima de tudo a gente tem que priorizar o que a gente vem treinando, né? É uma nova filosofia de trabalho nesse ano. Precisamos manter uma identidade. Sem dúvida, os últimos jogos mostrou que perfil nós teremos para 2018. Se o Furacão perder por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Algo trabalhado no dia a dia do clube. Sempre existe alguns jogadores que têm esse perfil cobrador. Mas nada assim especial, né? A gente treina porque realmente faz parte do jogo e imagino que nenhuma das equipes queiram que esse confronto chegue aos pênaltis, ninguém gosta de disputar os pênaltis, mas se acontecer, nós já nos preparamos também. 7 da noite, hein? Apenas um volta amanhã aqui no Bom Dia Fox para o sorteio ao vivo a partir das 11 da manhã. O outro vai voltar porque a gente vai falar do jogo, né? Alguém vai ficar no meio do caminho, mas só um segue para a próxima fase da Copa do Brasil. E esse um que segue é quem? Paulo Lima e Flávio Gomes. Olha, famoso pitaco, hein, galera? Eu vou de Atlético Paranaense. Acho que é um time que pode surpreender. Arriscaria um placar? 1-0. 1-0, goleada. Flávio Gomes. Adoro. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Eu acho que o Atlético passa. Olha o meu placar. Aqui, ó. Eu ia falar. Eu não dei o placar, mas eu olhei pra você, eu falei, Flavinho vai ter o mesmo palpite que eu. Mentira, sabe que é se vocês combinaram pra evitar corneta um do outro amanhã. Não é, Paulo Lima, assim que funciona? Eu concordo com a relatora. Combina o resultado pra evitar corneta. Bom, mas ninguém aqui apostando no São Paulo. Você vê. E pode dar São Paulo. Você vê? Claro que pode. E amanhã pode estar todo mundo aqui com dor na língua, porque morderam a língua. Paulo Lima, você é sempre bem-vindo aqui no Bom Dia Fox. Muito bom os seus pitacos, a sua companhia. Valeu, mais tarde no Expediente Futebol com a turma do João Guilherme. Um abraço.